Empate em 1-1 entre Inter e Santos, um jogo em que o Inter foi bem dominante, produziu muito mais, era para ter vencido, talvez até goleado esse time do Santos, mas perdeu muitas oportunidades e acabou sendo punido no segundo tempo com um gol de empate. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, então já vamos falar como o jogo se desenrolou para ter terminado nesse empate. E aí já vale destacar. O Santos está em uma condição pior no Brasileirão. O Santos está na zona de rebaixamento e o Inter está fora nesse momento. Mas, pô, falta apenas agora 3 rodadas do Brasileirão e o Inter ter jogado em casa e pelo que foi o jogo, é um resultado excelente para o Santos, cara. A verdade é que era pro Inter ter atropelado esse time do Santos, ter goleado esse time do Santos, porque foi muito superior, não teve equilíbrio. Era pro Inter ter ganhado fácil do Santos. Essa que é a verdade. Então, o primeiro gol sai com 20 do primeiro tempo, uma jogada que o Alan Rodrigues dá meio que uma cavadinha e o Borré arranja um belo passe de peito pro Alan Patrick infiltrar e fazer o gol do Inter. E depois de fazer aquele gol, o que eu pensei? Beleza, agora o Santos vai entrar no jogo, porque até aquele momento só o Inter jogava, só o Inter produzia, só o Inter pressionava, mas minutos iniciais, dá para se entender. E aí o que eu pensei? O Santos agora vai melhorar, vai equilibrar o jogo, vai para cima buscar o empate. O que acontece é o oposto. O Inter continua pressionando, continua produzindo, tem chute na trave do Alan Patrick, tem defesaças do Brasão, tem chances perdidas e não sai desse 1-0. Começa do segundo tempo, a mesma coisa. O Inter continua pressionando, continua atacando, não converte as oportunidades. E aí, com 22 minutos, o 22 não, um pouquinho antes de uns 18, 17 minutos, sai o gol de empate do Santos, uma jogadaça do Guilherme pela esquerda, o criticado Guilherme, né? Ele arranja um belo cruzamento, o Barreal domina e faz um golaço, finalizando no cantinho, um chute difícil, um belo gol que faz o Santos empatar a partida. Eu diria inclusive que depois do Gabriel Brazão, o Barreal é o principal jogador desse time do Santos no Brasileirão. Acho que o principal destaque desse time é o Gabriel Brazão e em seguida no campeonato dá para dizer o Barreal e ouso dizer que depois o Zé Rafael. O Zé Rafael teve um impacto que ajudou esse time do Santos melhorar, às vezes jogando mais avançado quando tem o William Arão e o Schmidt juntos. Anteriormente já jogou de segundo volante nesse time também. Eu diria que o Zé Rafael e o Barreal são os jogadores de linha mais regulares, que mais agregaram pro Santos no Brasileirão, mas o principal jogador do time com certeza é o seu goleiro, é o Gabriel Brazão. O Santos pode até ter uma defesa ruim, ter tomado muitos gols, mas se não fosse o Brazão, talvez teria tomado o dobro do que tomou. Então, ele foi fundamental nessa campanha do Santos, tanto é que até pouco tempo atrás estavam se pedindo, inclusive, o Gabriel Brazão na seleção, mesmo com essa situação do Santos, né? Enfim, o Santos empata, o que acontece? O Inter continua em cima, continua produzindo, mas agora o Santos tendo escapes de contra-ataque, então teve chances em contra-ataque com o Tassiano, por exemplo, que termina em finalizações, mas nada demais também. E o Inter continua pressionando, não encontra o seu gol. Eu tava conferindo as estatísticas e é algo bizarro, ó. Isso vai representar muito bem o que foi o jogo. É um completo amasso do Inter. Chutes: 20 do Inter contra 3 do Santos. Cara, praticamente 7 vezes mais do Inter. Chutes a gol: 4 do Inter, 2 do Santos. Aqui é uma diferença. O Inter teve só o dobro. Só, né? Como se fosse pouco. Mas pela proporção de finalizações, o Santos acertou das 3, 2 a gol. O Inter, a cada 5 chutes, apenas um ia a gol, né? Então uma pontaria ruim do Inter. E aí, o que já vale destacar? O Ramon Dias vem sendo questionado e criticado no comando do Inter, e com razão. O time ainda não rendeu o que pode, por mais que tenha vencido do Ceará fora de casa, um resultado incrível nessa luta contra o rebaixamento do Inter e que deixa o Ceará nessa luta também contra o rebaixamento, porque o Ceará parecia que estava tranquilo, podia sonhar até com coisas maiores, depois de perder pro Inter em casa. E ontem mesmo tomar uma taca do Mirassol, 3-0, né? Por sinal, que campanha do Mirassol. O Ceará volta, na minha visão, a ter que abrir o olho com zona de rebaixamento, assim como o Vasco, mesma situação. Equipes que têm uma pontuação até que bacana, mas que o futebol do time não rende mais, né? Enfim, posse de bola um pouquinho maior do Inter, 53% a 47%. Isso daí aumentou depois que o Inter abriu o placar e o Santos tem que tentar produzir um pouquinho. Mesmo que não tenha criado chances, equilibrou a posse de bola. Faltas, empatado, 10-10.
A única coisa que ficou empatado praticamente. O resto tudo dominância do Inter. Cartões amarelos teve poucos, 2 do Santos, nenhum do Inter. O árbitro foi o Davi Lacerda, né? E aí eu já quero destacar que eu gosto bastante desse árbitro, cara. Pra mim é o melhor árbitro do futebol brasileiro. Ele pode ter erros. Com certeza teve um errinho ou outro no jogo. Mas é um cara que deixa o jogo fluir. Não marca muita falta e é o estilo de árbitro que eu acho que é o ideal. Eu acho ele o melhor árbitro do futebol brasileiro. Escanteio 5-0 o Inter também, que retrata bem o que foi o jogo. Resumindo, o Inter muito superior, não aproveitou as chances. O Santos, em uma das suas únicas espetadas, consegue empatar com um golaço do Barreal. Olhando para a tabela, o Inter na 15ª colocação com 41 pontos e o Santos na 17ª com 38. Né? Que nem eu falei, olhando para a tabela, é pior para o Santos. Precisava ganhar. Só que pelo que foi o jogo, tá excelente esse empate, ainda mais sem o Neymar, cara. Enfim, acho que agora do Fortaleza para baixo não vai ter mais como, porque já tá em uma margem de 5 pontos, né? Pro Vitória, que é o primeiro time fora. Só que o Fortaleza tem um jogo a menos. Se o Fortaleza vence, vai para 37. Se o Fortaleza vencer esse jogo a menos, acho que ainda tem campeonato. Mas tem que ganhar esse jogo a menos. Senão não vai ter o que fazer. Ó, os últimos jogos das duas equipes. Vamos olhar aqui primeiro pro Santos, que tá mais fácil aqui para mim. Últimos jogos do Santos. Tem mais 3, né? Sport em casa, tem que ganhar. Juventude fora, provavelmente com o Juventude já rebaixado. E o Cruzeiro em casa, provavelmente o Cruzeiro não brigando por mais nada. 3 jogos que dá para vencer. O Cruzeiro é melhor que o Santos, mas vai ser um Cruzeiro sem propósito. O Sport é horrível e o Juventude provavelmente já rebaixado. Então dá pro Santos vencer os 3 jogos. Se jogar concentrado, só que tem que fazer uma atuação melhor do que foi essa contra o Inter. Contra o Inter foi muito mais sorte barra incompetência do Inter do que mérito do Santos nesse empate. E aí, olhando para a tabela final do Inter agora, venceu o Ceará fora de casa, isso deu um alívio muito grande. Os jogos restantes do Inter: Vasco fora de casa. Aqui vai ser um jogo importante, porque se o Inter vence, o Inter vai passar o Vasco, por exemplo. E aí o Vasco vai entrar em desespero já nessas rodadas finais de novo. Então é um jogo muito tenso também, assim como era esse. São Paulo fora de casa, o São Paulo lutando ali por uma vaga de pré-libertadores, então vai estar se esforçando nesse jogo. Só que vai ser na Vila Belmiro, dá para o Inter ganhar e um São Paulo muito desfalcado. E para fechar, o Bragantino em casa, Bragantino talvez brigando ainda por vaga de pré-libertadores, mas esse time do Inter é melhor que o Bragantino. Então aqui, cara, contra o Vasco, contra o Bragantino, contra o São Paulo dá para ganhar. Todos os fatores aí que eu falei. O Vasco não ganha mais de ninguém. O São Paulo todo desfalcado e joga na Vila Belmiro. E o Inter é melhor que o Bragantino. Então, 3 jogos vencíveis também. Dá pro Santos e o Inter escapar, assim, sem dúvidas. Dá para escapar. E aí, o que eu quero destacar? O Ceará tá com 42 pontos, o Vasco 42. Meu, o Grêmio tá com 43, mano. Não vou colocar nessa conta, não. Não pode ser rebaixado. Mas o Vasco e o Ceará, cara. O Vasco, principalmente, perdeu os últimos 5 jogos. Desaprendeu a jogar bola. E se, por exemplo, o Santos ganha 2 jogos, o Vitória ganha um jogo e empata o outro, e o Inter ganha um jogo, dá pro Vasco ser rebaixado sim, cara. O Ceará é a mesma coisa. Então, a gente ficou muito focado em Inter, Vitória e Santos, mas nessa tabela final, tanto o Santos quanto o Inter tem jogos completamente palpáveis para serem vencidos. E o Vasco e o Ceará, não precisa nem olhar adversário, só olhando o futebol das duas equipes, dá tranquilamente para falar que pode ser rebaixado. Esse jogo do Inter contra o Vasco vai ser fundamental para a gente entender como é que vai se desenrolar o restante do campeonato. Porque se o Inter ganha do Vasco, eu acho que o Inter não cai e o Vasco vai ter que abrir o olho demais, porque vai sobrar 2 rodadas, uma margem de pontos curta em relação à zona de rebaixamento. Agora, se o Vasco ganha, eu acho que o Vasco escapa e o Inter tem que continuar de olho aberto. Então, assim, é um resultado que o torcedor do Inter deve ter ficado bem chateado, porque vencendo iria para 43 pontos, ia dar um alívio bem grande. Não foi o que aconteceu, mas próxima rodada tem mais uma grande chance, mais um confronto direto, que é contra o Vasco. Esse Vasco e Inter vai ser bem intenso de novo. E o Santos, próximo jogo, se não ganhar do Sport, desiste. Né? Tem que ganhar. Então, no final das contas, eu acho que era um jogo tenso, porque são as duas equipes as maiores equipes, né, nessa luta contra o rebaixamento. Mas pela tabela final das duas equipes, eu acho que tem totais condições das duas equipes se escaparem. E aí essa vaga ficar com Vitória, ou Ceará, ou até mesmo o Vasco.
talvez até o Grêmio, tomara que não. Mas o Vasco, Ceará e Vitória, provavelmente. Eu vou dizer que o Vasco e o Ceará tem que abrir o olho, porque o Ceará perdeu em casa pro Inter, tomou uma taca do Mirassol, e o Vasco também desaprendeu a jogar bola. Então, esse Vasco e Inter na próxima rodada vai ser interessante. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.